O Senhor realmente falou comigo durante essa semana e eu gostaria então realmente de compartilhar com vocês. Eu gostaria então que vocês pudessem ler comigo, acompanhar comigo o livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo capítulo 1. Vamos lá? Diz assim: Como é feliz ou bem-aventurado, vou ler ali, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor, obrigada, Deus, por mais essa manhã. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui diante de Ti. Obrigada, Deus, porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. E já pudemos, Deus, nessa manhã Te louvar, Te adorar, Senhor, com os nossos louvores, com as nossas ofertas. Mas, Senhor, queremos pedir também, Deus, que nesse momento a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Deus. E que tudo aquilo, Deus, que o Senhor quiser, Deus, ministrar aos nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, não se cale, mas venha com ousadia para falar aquilo, Deus, que precisamos escutar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para vocês que o livro de Salmos, ele tem 150 poemas. Ele realmente ali é um livro que levou mais de 1000 anos para ser escrito. Ali nesse livro nós temos vários autores, como Davi, Moisés, Asaf, Salomão, os filhos de Coré, alguns anônimos. E esse livro de Salmo, por ele ser tão grande, ele é dividido em 5 livros. Então, e nós vamos falar aqui, Salmo 1, que nós vamos falar, ele fica logo ali na primeira parte, ele é um salmo realmente que dá início, E no livro todo de Salmos, nós vamos encontrar vários tipos de salmos. Salmos de louvor, salmos de arrependimento, salmos de penitência, imprecatórios que fala sobre maldições. E também vamos encontrar os salmos mais lindos que podemos encontrar, que são os salmos messiânicos. Então, no livro todo de Salmos, nós vamos ver muitas coisas. E os Salmos aqui, capítulo 1, é como se ele realmente fosse assim uma introdução. Falasse ali tudo aquilo que nós veremos no decorrer do livro de Salmos. E aqui ele realmente fala isso, e Salmos 1 ele fala sobre a felicidade. Ele fala sobre a bem-aventurança, E o que eu quero falar com vocês, sabe, queridos, é que desde o princípio, o que o homem busca, o que o homem deseja é a felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Vou fazer a pergunta de novo. Você quer ser feliz, irmão, irmã? Aleluia! Então aqui, nesse salmo, ele vai começar, Deus começa nos mostrando que a felicidade, ela não é apenas um sentimento, mas ela é o resultado de um caminho. E a palavra aqui, bem-aventurados, é a mesma que encontramos em Mateus 5, quando Jesus vai no monte das bem-aventuranças e começa a falar, bem-aventurado o homem que, bem-aventurado. Então nós podemos ver que esse salmo aqui, ele vai falar também daquilo que Jesus falou. Então ele é um pré-anúncio daquilo que Jesus falou. Então, a busca por felicidade do homem, ela é antiga. Porém,
O mundo oferece apenas ilusão. Às vezes nós pensamos, mas aquela pessoa é feliz porque tem um bom cargo. Aquela pessoa é feliz porque tem uma boa casa. Aquela pessoa é feliz porque é um famoso cantor conhecido. Mas, na verdade, a gente vai ver aqui realmente que a felicidade que o mundo nos mostra é apenas uma ilusão passageira, né? Porque realmente a gente pode ver que a felicidade profunda que Salmos capítulo 1 nos apresenta, ela é profunda, genuína e constante. Ou seja, nós vamos ver que ela não depende das circunstâncias, não depende de quem nós somos, não depende do que nós temos, mas vai depender sim, muitas vezes não, todas as vezes, do nosso posicionamento. Então, nós vamos falar aqui realmente do nosso posicionamento diante do Senhor. E eu quero então compartilhar com vocês nessa manhã, o nome da minha mensagem é Decida criar raízes. Nós estamos vindo, então, de um mês aí, de uma série de mensagens que fala sobre decisões. E não sei você, mas a mim, todas as palavras que têm sido ministradas no domingo têm sido realmente chaves, bálsamos para a vida, para a nossa vida realmente cristã, para que aonde uma chave mude, para onde que nós possamos realmente viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Amém? Então, o Salmo 1 nos apresenta o conceito bíblico do que é bem-aventurança, que realmente é felicidade. E ele também é como se, quando eu leio aqui Salmo, é como realmente se nós estivéssemos diante de dois caminhos. E ele vai aqui então nos apresentar, porque ele começa a falar, bem-aventurado aquele que não. Então, quando realmente nós temos isso, quer dizer, nós temos dois caminhos a seguir. O das bem-aventuranças, que nós vamos falar aqui, ou então, o caminho realmente dos ímpios. E aqui nós podemos ver que não existe um terceiro caminho. Nós realmente podemos ver que não existe neutralidade na palavra do Senhor. Não existe talvez um meio termo, mas ou nós escolhemos ser bem-aventurados, ou nós escolhemos não ser bem-aventurados. Não existe um meio termo. E aqui realmente a pergunta é, todos estamos caminhando, mas a pergunta é, eu estou andando? Realmente as minhas decisões estão a me levar para onde? Aonde realmente eu tenho criado as minhas raízes? E a primeira coisa que nós realmente precisamos decidir para criar raízes fortes é, decida quem terá voz na tua vida. Nós podemos ver que esse salmo ali, ele é algo progressivo, porque ele começa falando, bem-aventurado é o homem que não anda, que não para e que não se assenta. Ou seja, ele está dizendo aqui que o pecado ou os nossos tropeços, ele nunca começa realmente no comportamento, mas ele começa na influência. Quem nós estamos ouvindo? Quem está nos influenciando? Porque aqui diz assim, olha, primeiro nós ouvimos que não anda no conselho dos ímpios. Depois diz, não imita, ou seja, não permanece na conduta dos pecadores, ou seja, não é influenciado. Então, primeiro,
A voz que nos influencia é aquela voz que primeiro nós ouvimos, depois nós aceitamos o que aquilo está nos falando, o que aquilo tem nos influenciado, e depois nós acabamos pertencendo, ou seja, nos assentando nas mesas. E isso realmente a gente precisa ver que a voz que nos influencia, ou a voz que nós temos realmente ouvido, escutado, ela vai direcionar os nossos próximos passos. A quem nós temos ouvido ou deixamos nos influenciar, ela vai direcionar os nossos próximos passos e sabe o que mais? Ela vai direcionar quais serão as mesas em quais nós nos assentaremos. E isso realmente é algo muito sério e é algo realmente muito importante que nós devemos realmente nos atentar para aquilo. Então, é realmente um salmo progressivo. Muitas vezes nesse salmo, ali, quando a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões, nós precisamos tomar algumas atitudes para não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, muitas vezes nós temos que ficar parados em determinadas decisões. Ou seja, para que eu consiga, vou pegar aqui um exemplo, né? Para que eu consiga um bom empréstimo no banco, para que eu consiga uma boa avaliação, né, esqueci agora o nome, do que eu vou conseguir ter lá no banco, eu preciso aumentar um pouco aqui, mentir algumas coisas, ocultar isso. Isso é andar no conselho do ímpio. Porque o ímpio muitas vezes vai falar para você, porque o ímpio não é um pecador. O ímpio é a pessoa que anda na impiedade, que não segue os caminhos do Senhor, que acha que os seus caminhos, o seu jeito, o seu modo são mais fáceis. Então aqui na palavra está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho. Muitas vezes nós vamos precisar parar para que você não faça aquilo que não é correto perante os olhos de Deus. Muitas vezes a gente vai precisar, quando diz ali, não se detém no caminho dos pecadores. Outras vezes nós vamos precisar, correr de coisas, de lugares, de pessoas, aonde não é ambiente para que nós que queremos ser bem-aventurados ou queremos ser felizes, ter as nossas raízes aprofundadas no Senhor, fiquemos. Muitas vezes a gente vai precisar realmente perceber que há lugares, há conversas que não são para nós. E sabe, muitas vezes nós também vamos precisar sair de lugares, como está escrito aqui na mesa. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos para vocês. José correu da tentação. Ele simplesmente falou, o quê? Eu vou ficar aqui na casa de Potifar, sendo tentado por essa mulher o tempo todo. Eu vou, sair daqui. Porque ele sabia que se ele permanecesse naquele ambiente, ele provavelmente cairia na tentação e pecaria. Então ele precisou decidir fugir. Daniel se recusou à mesa do rei, que era cheia de iguarias. Ele então, como um jovem, ele decidiu não sentar ali. Porque sabe, queridos, nem toda mesa que nos convidam para sentar tem um banquete para nós. E nós realmente precisamos aprender isso. Porque algumas mesas que nós sentamos, elas destroem o nosso propósito. Elas podem destruir tudo aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Elas podem realmente roubar de nós aquilo que o Senhor está a fazer dentro de nós. É bom estar junto com pessoas, não é?
Quem aqui gosta de pessoas? Gente, vou perguntar de novo. Quem aqui gosta de pessoas? Amém, né? Nós temos que amar os nossos irmãos, né? Criaturas como nós, realmente é bom. Só que às vezes nós acabamos de aceitar, às vezes a gente acaba aceitando algumas coisas porque a gente não gosta de solidão. Porque bem na verdade, o homem, né, o ser humano, ele não foi criado para ser sozinho. E às vezes a gente acaba se envolvendo em mesas ou permanecendo em mesas que não nos trazem, não nos fazem bem. Então, realmente, a gente precisa saber porque nem toda recomendação de Deus é fácil. E aqui eu queria falar para os jovens e adolescentes, principalmente nessa manhã, eu vou tentar falar aqui calmamente, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 27 e 28. Vamos lá. Que diz assim: é porque o texto, é para todos nós, igreja, mas o texto, ele vai falar ali. Também para a mocidade, em outras versões, fala assim, ó. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentem-se solitário e fiquem em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Aqui Deus está falando, olha, é melhor você estar sozinho, aceitar ficar sozinho, do que estar junto com pessoas que não te fazem bem. Com pessoas que não têm nada de bom para te trazer. Só porque você quer dizer que faz parte, só porque você quer dizer que é aceito no meio. Então aqui Deus está dizendo, olha, é bom, aguente. Se você tiver que ficar sozinha, é melhor você ficar sozinha na escola, na faculdade, no trabalho. É melhor você passar tempo sozinha, almoçar, do que você se juntar com os ímpios, com os pecadores, com os zombadores, com aqueles que além de não seguir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda faz piada de quem segue. Ainda fala que quem é crente é careta, que isso aí não dá nada. Como assim você não vai participar de festas? E sabe, quando é muito difícil nós aguentarmos a solidão, quando é muito difícil nós realmente percebemos que nós talvez estemos rodeados só por pessoas ímpias ou pecadores e talvez eu precise tomar uma decisão, como José tomou, como Daniel tomou, de se afastar. O versículo 29 serve para nós, que fala assim, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que a palavra está dizendo assim, está difícil? Vai para a oração. Porque naquela altura, quando eles oravam, era joelho no chão e cara no chão. Boca no pó. Se está difícil, então, coloca, vai orar. Porque em Deus nós realmente conseguimos ser sustentados de todas as coisas, como nós vamos ver daqui a pouquinho, na minha mensagem. Então, realmente, nós precisamos aprender a romper com coisas, com pessoas que nos afastem de Deus. Queridos, não há outro caminho. Não há. Ou é o caminho da bem-aventurança, ou é o caminho do mundo, da infelicidade. E nós precisamos realmente ser aqueles que hoje decidem ter essas raízes firmadas em Jesus e não ser apenas como alguns falam 007, serviço secreto cristão. Mas realmente nós precisamos aprender a nos posicionar. O que tem te influenciado? O que tem influenciado as suas decisões nesses dias? O que tem realmente ocupado espaço na sua mente?
o que tem realmente roubado, qual as vozes você tem ouvido mais? Você tem ouvido mais a voz do Senhor ou mais a voz de cultura? Às vezes nós que viemos de outros países e a gente fala, mas a minha cultura, queridas, para nós, para mim e para você. Não importa se você nasceu no Brasil, em Portugal, na França, na Bélgica, na Irlanda, na Alemanha. Para mim e para você, sabe qual a cultura que importa? A cultura do reino. A cultura que está aqui na palavra do Senhor. É essa cultura que que importa. Mas isso é cultura, é culto. Será que isso realmente agrada ao coração de Deus? Será que você tem tomado decisões, realmente você tem escolhido? Porque mesmo no nosso meio, mesmo naqueles que se dizem cristãos, muitas vezes nós decidimos por ir pelo caminho dos ímpios e não pelo caminho das bem-aventuranças. E aí muitas coisas nas nossas vidas não acontecem. E aí você fala, mas eu não consigo perceber. E às vezes no gabinete pastoral, numa conversa, num café, você vai ali desenrolando o fio da história da pessoa. E aí você já vê, uau, é aqui Como assim? Aqui você escolheu andar nesse caminho. Então, realmente, nós precisamos começar a praticar o que está lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Queridos, a Bíblia está dizendo aqui, olha, não é só não que existe. Quando nós caminhamos, os nãos que Deus coloca para nós é porque Ele nos ama. E aqui Ele está falando, olha, renove a sua mente, ou seja, pensa de um modo diferente, para quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui na palavra do Senhor está dizendo assim, olha, escolha ser bem-aventurado para que você possa experimentar qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Então, nós temos na palavra tantas coisas, e lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 2 Coríntios 6, 17 fala assim, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então aqui na palavra de Deus, Deus está falando, olha, se separem, criem as suas raízes, os seus fundamentos em mim, naquilo que eu estou a dizer, e aí vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, não tenham medo. A segunda coisa é que nós realmente precisamos decidir do que a nossa alma está a se alimentar. Do que a nossa alma realmente está a se alimentar. Aí no capítulo 2 diz assim, porventura, antes de você escolher o caminho dos ímpios, antes de você escutar a influência errada, antes de você parar ali junto com os pecadores, antes de você sentar numa mesa dos escarnecedores, antes, está escrito aqui, porém, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o texto aqui está nos dizendo não é apenas para você ler o que está na palavra, mas o que aqui esse texto, o convite que ele está nos dizendo se você meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, você encontrará prazer. Você encontrará deleite. Você encontrará aquilo que você está a buscar. Porque não adianta nada nós simplesmente lermos
aqui e nós não vivemos. Aí muitas vezes nós conversamos e falamos, a minha leitura não está assim tão em dia. Sabe por que nós não gastamos tempo com a leitura da palavra, mas nós gastamos tempo com outras coisas? Porque nós ainda não aprendemos a amar a palavra do Senhor. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor, ela realmente é algo que nós temos que amar, que nos apaixonar, nós encontraremos tempo. Porque tudo que nos dá prazer, nós conseguimos encaixar um tempo na nossa agenda, sim ou não? Então, realmente, aqui, o salmista está dizendo, antes você tem que encontrar prazer. Sabe, nós vivemos uma geração cheia de informação, cheia de coisas, com com o telemóvel na mão, tudo na mão, as coisas vêm muito fácil. Mas nós temos muita informação e pouca transformação. E só quem vai nos transformar é a palavra de Deus. Eu tenho tido, graças a Deus, alguns tempos de solitude, de solidão, de estar sozinha, e tenho conseguido realmente andar um pouquinho mais aqui na leitura da palavra. E quando Deus fala, ali o que eu acabei de ler em Lamentação, é assim, sabe, querido, se você se sente só, se as coisas da mocidade estão sendo difíceis, os nãos de Deus estão sendo difíceis, busca prazer na palavra do Senhor, na oração, de ter intimidade com Ele. Porque aí meditar na palavra do Senhor significa realmente, eu leio, e aquilo que eu leio eu medito, e aquilo que eu medito me transforma de dentro para fora. E vai mudar as minhas atitudes, vai mudar as minhas ações, vai mudar as minhas decisões, porque eu não vou mais tomar decisões pautadas no meu achismo, ou nas informações que eu tenho do mundo afora, mas eu vou tomar decisões pautadas naquilo que deveria ou deve ser a bússola para a minha vida, que é a palavra do Senhor. É só a palavra do Senhor realmente que vai nos dar o destino correto. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar aquilo que nós realmente precisamos viver. Nós realmente precisamos colocar em prática aquilo que nós lemos na palavra do Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 em diante, fala assim, Tiago 1, 22 fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Veja que a palavra não sou eu que estou a dizer, é o próprio Senhor na palavra dele está dizendo, se você só lê, mas você não for um praticante da palavra de Deus, você está se enganando. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ou seja, olha ali, daqui a pouco sai. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera, como que diz aqui, amada igreja? Considera o quê? Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será o quê? Esse será o quê? No quê? Eu acho que vocês não pegaram. Eu vou falar de novo.
Alguém vai estar aqui comigo e vai pegar essa chave nessa manhã? Está escrito aqui, olha. Quem persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, tudo que você fizer, você será próspero, desde que você seja um bom praticante daquilo que está na palavra do Senhor. Ter prazer na palavra, prazer no que está escrito. Ler, buscar, estudar, se aperfeiçoar. Realmente nós precisamos entender isso, que não basta ouvir. Também não basta ouvir aqui, só no domingo. Não basta ter 50.000 na sua casa devocionais. Se você não para, se você não contempla o que está escrito ali, se você realmente não medita naquilo, é preciso obedecer o que o Senhor está a dizer. É realmente preciso querer alimentar a nossa alma com a nossa bússola, que é a palavra do Senhor. E não deixar ela apenas de enfeite. Nós realmente precisamos entender que a lei que está contida na palavra de Deus, ela é uma lei que ela existe para colocar em ordem a minha e a sua vida. E isso é tão poderoso, que Deus nos ama de tal maneira, que Ele deixou um manual. E sabe, eu costumava falar uma coisa, eu costumava falar assim, para as mães, eu vou falar, criança não vem com manual. E sabe que o Senhor me corrigiu? Porque tudo que nós precisamos está na Bíblia. Até o manual de como criar os nossos filhos. Então, essa frase perdeu o efeito. Então, realmente, nós precisamos decidir obedecer a lei e entender que a lei ela é boa para nós. A lei ela é para ser respeitada, obedecida, e ela coloca em ordem o nosso caos. Como é poderoso eu e você, meus queridos irmãos, nessa manhã que estamos aqui assentados como corpo. Podemos saber que se há caos na nossa vida, nós temos um manual que vai nos tirar dele. Vou falar de novo. Se existe um caos na sua vida, existe um manual para te tirar dele, amém? Glória a Deus. Porque realmente nós precisamos entender isso. E nós precisamos também decidir aprofundar as nossas raízes. Essa é o versículo que para mim é algo tão extraordinário, o versículo 3 do Salmo 1, que fala assim. Vou chorar. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Querido, você não é obra do acaso. E sabe o que mais me chama atenção? E talvez eu possa falar que aqui está o coração desse primeiro capítulo de Salmos. Nós não somos uma árvore qualquer. Nós não somos uma árvore nativa do lugar, mas nós fomos plantadas. Nós fomos plantados, nós fomos enxertados por Deus nesse lugar. Então nós somos, quando você vai lá e compra uma muda de árvore, e você vai plantar no seu terreno, aquela árvore te pertence. Então nós precisamos entender que Deus nos plantou. O homem que não escolhe andar no caminho dos ímpios, o homem que escolhe ter prazer na palavra do Senhor, ele é plantado.
Ele foi plantado por Deus. Ou seja, isso nos dá status de propriedade do Senhor. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. E Ele escolheu te enxertar, Ele escolheu te plantar. Então nós não somos qualquer coisa. Nós somos cuidados. Nós somos protegidos. Nós somos cultivados por Ele. Queridos, eu não sei você, mas quando eu li isso daqui, eu falei, Senhor, é verdade. Eu sou plantada, eu não sou qualquer árvore. Eu não sou uma árvore que qualquer passarinho trouxe uma semente e caiu ali, ó, ao acaso. Eu sou uma árvore que Deus decidiu plantar e cuidar. E quando nós amamos isso, quando nós temos um belo de um jardim, eu não tenho, mas aqui alguém pode ter, né? Quantas vezes a gente vê que tem uma cerca em volta da árvore para que ninguém venha, para que os animais não venham, para que as coisas não aconteçam. Assim, olha, eu e você somos uma árvore plantada e os braços de Deus estão à nossa volta, nos protegendo, nos cultivando, nos nutrindo. E sabe o que é o mais maravilhoso? Ele nos plantou perto da onde? Vamos ler ali de novo. Ele nos plantou junto à corrente das águas. As águas, querida. As águas, meus queridos. Da qual aquela que quem experimentar nunca mais terá sede. A água que é Jesus, que fala, quando você beber de mim, você nunca mais voltará a ter sede. E do teu interior fluirão rios, rios de águas vivas. Ou seja, nós fomos plantados e Deus nos nutre, Ele nos protege. Nós estamos ali, as nossas raízes são profundas nele. E as águas correntes, elas vão nos trazer os nutrientes que precisamos. Para o quê? Para dar fruto no tempo certo. Gente, Deus é tão perfeito que esse salmo, ele é progressivo e ele vai falando o que vai acontecer na minha e na sua vida. Então, realmente aqui, olha, nós podemos ver fruto no tempo certo. Quando nós estamos na fonte, quando nós estamos ali, quando nós decidimos criar raízes em Deus, nós daremos frutos no tempo certo. E tudo tem um tempo certo para acontecer. Sabe, queridos, os frutos, eles servem de testemunhos práticos na nossa vida. E você perceba que aqui no Salmo está dizendo que antes nós damos os frutos e depois ele fala das folhas. Por quê? Porque no reino de Deus é mais importante primeiro você dar fruto para depois você testificar daquilo que você está vivendo. Primeiro nós damos frutos, depois nós falamos. Porque muitas vezes nós falamos da boca desse Jesus, mas a nossa vida, quem nós somos, o que nós fazemos, não testifica com o que nós falamos. Então, realmente, nós precisamos cuidar e entender isso. E outra coisa, eu quero dar fruto, eu preciso dar fruto. Nós não precisamos nos desesperar na força do nosso braço para provar algo para alguém. Porque quem está em Deus dá frutos naturalmente e no tempo certo. Agora, nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos para que nós não sejamos cortados. Todos nós precisamos dar frutos. Para que realmente nós não sejamos cortados e não sejamos jogados
fora. Mas sabe, queridos, o fruto, ele vem no tempo certo. O fruto, ele vem depois de nós sermos trabalhados. O fruto, ele vem muitas vezes depois de um tempo de choro, de angústia, de luto, de enfermidade. E às vezes a gente fica se debatendo contra isso, enquanto o Senhor está gerando em nós o seu perfeito fruto e Ele está nutrindo você com as águas da fonte que é Jesus. Então, realmente, nós não precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque se nós somos plantados junto às correntes de águas vivas, nós precisamos entender que existe um jardineiro que cuida de nós. Existe um propósito, existe cuidado. Deus plantou você aonde você está. Deus plantou você nessa cidade, nessa igreja. Deus plantou você na sua família. E sim, nós queremos frutos. Mas Deus primeiro, Ele está a trabalhar nas raízes profundas da nossa alma, para que nós possamos gerar frutos duradouros. Frutos realmente que não sejam aqueles frutos amargos, mas frutos que permaneçam. Frutos que não são passageiros, mas frutos realmente duradouros. E sabe, o segredo da árvore para dar um bom fruto é que ela suporta tempestade. Ela suporta vento. Ela suporta, sabe, forças da natureza que vêm contra ela, porque a raiz dela é uma raiz firme. É uma raiz que está fincada, fundamentada, e que quando ela precisa de qualquer coisa, ela busca ali, na fonte das águas, que jorram vida, vida em abundância. Porque a força dessa árvore, ela está escondida. Porque as raízes que ninguém vê, sustentam os frutos que todos admiram. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, os frutos vêm. Os frutos vêm quando nós resolvemos, quando nós decidimos permanecer. Como nós escutamos aqui semana passada, semana retrasada. Quando nós decidimos permanecer, quando as circunstâncias estão, quando as tempestades vêm, quando o vento forte vem, e nós estamos ali aos pés do nosso amado. Porque aí, quando as coisas acontecem na nossa vida, muitas pessoas falam: nossa, olha, mas ninguém sabe o que você passou. Ninguém sabe a profundidade da tua raiz e o que Deus tem trabalhado profundamente em você para que esse fruto venha a existir. Para que você possa testemunhar. E o Senhor fala aqui em João 15:5, permaneça em mim, porque sem permanência não existe fruto. Sem nós permanecermos em Deus, não existirá o fruto. Muitas vezes nós escolhemos nos preocupar mais com a aparência do que temos, do que somos, do que fazemos, do que com a profundidade. Porque quando nós vemos o fruto na vida de alguém, nós só vemos ali aquilo que está na superfície.
nós não vemos aquilo que está escondido, aquilo que realmente computou. Sabe, queridos, Deus computa o nosso tempo. Deus computa as suas lágrimas, Deus computa o tempo do choro, Deus computa o tempo da escassez. Deus computa todos os tempos da nossa vida, para que no tempo certo nós venhamos a dar frutos. E veja que é tão maravilhoso que diz assim: as suas folhas não murcham. As suas folhas sempre serão verdes, bonitas, porque a tua raiz está firmada aonde deveria estar. E tudo que você fizer, tudo está escrito, prosperará. Nós temos uma árvore na frente da nossa casa que eu amo ela, porque ela realmente, ela nos dá indícios das novas estações. E esses dias nós estávamos ali comentando como ela está linda, porque ela está no tempo de dar frutos. Como as folhas estão verdes, porque ela está no tempo certo. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Qual caminho nós vamos escolher? Nós vamos escolher criar raízes junto, ali onde o Senhor nos plantou, ou nós vamos decidir simplesmente fazer o que é mais fácil para que os frutos apareçam rapidamente. Veja, os versículos finais aqui é realmente falando, olha o contraste finais. O ímpio é como a palha, leve, superficial. Qualquer vento que vem leva a palha longe. Qualquer foguinho destrói. Então o Senhor está aqui falando, o ímpio é como a palha, leve, superficial, levada por qualquer vento de doutrina, modismo ou cultura. A palha, meus queridos irmãos, ela não tem raiz. Ela não tem peso e mais, ela não tem permanência. Isso é muito sério. O que você escolhe ser? A palha? Ou você quer ser uma árvore que tem raízes profundas, que permanece, que produz fruto, que abençoa aos outros, dando fruto, dando sombra, sendo generoso? Nessa manhã, talvez a pergunta que seja: você quer ser levado pelas ondas desse mundo, pelas coisas que acontecem realmente nesse mundo? Ou você realmente quer estar fincado na rocha que é Cristo Jesus? Sabe, ser bem-aventurado não significa que você não vai enfrentar choro, luta, como eu já falei aqui. Mas significa que nas lágrimas, no tempo difícil, você terá o consolo do nosso Pai. Amém? No tempo difícil, você terá o consolo do nosso Pai. Sabe, queridos, o problema não são as circunstâncias difíceis. O vento. Não é esse o problema. Porque o vento, as circunstâncias difíceis, as tempestades, está aí para todo mundo. Vai acontecer na vida dos ímpios, vai acontecer na vida de quem serve a Cristo, vai acontecer. A diferença está na profundidade das nossas raízes. Ou seja, significa que podem essas coisas acontecer, mas você tem raiz.
Você tem um propósito. Você não é qualquer árvore, você não é um Zé Ninguém. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Escolhido por Ele para andar no caminho daqueles que serão felizes e bem-aventurados. Então, volte a ter prazer na leitura da palavra. Volte a meditar de dia e de noite. Mas pastora, como que eu vou fazer isso, meditar de dia e de noite? Não é literalmente ficar o dia inteiro lendo, mas é pela manhã, quando você medita na tua casa. Um salmo, você vai meditando naquilo o dia todo. O dia todo aquilo vem na sua mente, na hora do almoço você tira ali, se você tem 1 hora para o almoço, tire 5 minutos para falar: Deus, o Senhor disse que eu sou uma árvore plantada, junto às correntes, às águas, que não cessam. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Senhor? E à noite, quando você chegar na sua casa, aí você vai ter esse tempo só entre você e Deus. Mas a palavra fez diferença na tua vida durante o dia todo. Nós realmente precisamos aprender a viver assim. E sabe, não tenha medo de parecer diferente ou estranho para essa sociedade. Porque o Senhor conhece e guarda o caminho daquele que é justo. Ou seja, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de sair correndo quando você precisar de uma situação. Não tenha medo de parar quando você percebe que se você continuar, você vai estar indo pelo caminho dos ímpios. Não tenha medo de sair de mesas que não agregam nada para você. Não tenha medo de realmente decidir. Se você sente que muitas vezes você está ali a viver, oscilando, vivendo ali uma vida com Deus, 1 hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, uma vida superficial, levado pelas circunstâncias, hoje realmente é o dia que o Senhor te faz um convite, de realmente fincar as suas raízes junto aos ribeiros de águas vivas. Eu não sei você, mas eu quero. Porque eu quero que tudo que eu faça prospere. Eu quero poder ser feliz, bem-aventurada. Sabe, queridos, talvez realmente hoje é dia de você permanecer. Porque, como já foi falado aqui também, as decisões do hoje determinam o nosso destino. As decisões que eu tomo hoje determinam o meu amanhã. Então, é hoje o dia realmente que você precisa tomar essa decisão. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. O restante do louvor, se já quiser vir para cá. Se você também puderem diminuir as luzes aqui da frente. Queridos, eu sei que esse é uma manhã. Aliás, eu sei que tem sido manhãs onde o Senhor tem nos confrontado muitas vezes. Aonde o Senhor tem nos chamado, mas eu me sinto privilegiada. Toda vez que o Senhor me chama para este lugar. Porque nessa manhã Deus está dizendo quem você quer ser. Qual caminho você vai escolher? O caminho da bem-aventurança? Você vai escolher ser a árvore que eu plantei junto das águas correntes que jorram sem parar. Aonde ali você tem tudo que você precisa. Ou você vai continuar andando, dependendo do seu dia bom ou do seu dia mau. Queridos, vão existir dias bons, dias maus. Mas o importante é que Deus está em todos eles. E nós precisamos realmente decidir. Não há mais tempo, não há mais tempo.
Não há mais tempo para nós olharmos para dentro de nós e acharmos que não somos merecedores. Ou deixarmos a acusação dominar nossa mente. Deixarmos as circunstâncias do dia a dia ser a voz que fale mais alto. O que realmente nós precisamos é decidir silenciar algumas vozes dentro de nós. Nós realmente precisamos decidir qual mesa abandonar nessa manhã. Nós precisamos realmente escolher qual raiz precisa ser aprofundada na minha vida. Qual raiz precisa ser aprofundada? Qual decisão você precisa tomar hoje? Mas, querido, se eu posso te dar um conselho, decida criar raízes profundas em Deus. Decida criar raízes que te levarão para o caminho das bem-aventuranças. Muitas vezes o que o Senhor está a nos pedir não é fácil. Mas se nós escolhermos permanecer nele, no tempo certo, nós daremos fruto. Fale assim, repita comigo. Eu sou como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo eu darei fruto, e as minhas folhagens não murcharão, e tudo quanto eu fizer será bem-sucedido. É isso que Deus tem para você nessa manhã. É isso que Deus quer para mim e para você. Que nós realmente, sabe, que a gente tome a decisão de criar raízes profundas nele.